E aí, turma? Beleza? Hoje nós vamos ver sobre movimento uniformemente variado. Nós vamos fazer um resumo das equações importantes que nós vamos ter e dos gráficos do movimento uniformemente variado. O que nós temos que ter na nossa mente para o movimento uniformemente variado? No movimento uniformemente variado, nós temos que a aceleração ela é constante. Quando eu tenho aceleração constante, eu estou querendo dizer para vocês que a velocidade inicial é diferente da velocidade final. Quer dizer, então, que a velocidade muda com o passar do tempo. Outra coisa que nós temos é o seguinte. Ele se chama uniformemente variado porque a velocidade varia. Uniformemente porque a aceleração mantém a mesma. No movimento uniformemente variado, nós sabemos que a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo, medida em metros por segundo ao quadrado. Lembra quem que é ΔV? ΔV é a velocidade final menos a inicial. A aceleração, então, é ΔV, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido por ΔT, que é o tempo final, menos o tempo inicial. Vamos considerar que o tempo inicial é igual a zero. Então, a aceleração vai ser V menos V0. A aceleração vai ser T menos zero. Põe 1 aqui, multiplico cruzado. V menos V0 é igual a AT. V igual a V0 mais AT. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Essa é a primeira equação. As outras equações, eu não vou abrir as fórmulas com vocês, porque o nosso tempo é curto. Eu só vou descrevê-las com vocês. Então, nós temos velocidade é igual a velocidade inicial mais AT. A outra que nós vamos usar é Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Aonde V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração, ΔS é a distância que andou, é o espaço percorrido. Nós vamos ter ainda o seguinte, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Uma coisa que é importante lembrar é que Torricelli é a única equação do movimento uniformemente variado que não necessita de tempo. A gente até costuma falar o seguinte, o que o físico usa para brincar quando ele não tem tempo? Ele usa para brincar quando ele não tem tempo a equação de Torricelli, porque é a única que não precisa do tempo. Então, toda vez que uma questão não te der o tempo, você aplica a equação de Torricelli que dá certinho. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. O S é a posição final, o espaço final, S0 espaço inicial, V0 velocidade inicial, T o instante de tempo, a aceleração, o instante de tempo ao quadrado dividido por 2. Essa fórmula, se eu passo o S0 para cá, eu vou ter ΔS, que é a distância que ele andou, é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Aí esse ΔS você pode falar que é como se fosse a distância percorrida, que é a variação do espaço. Essas são as fórmulas mais usadas no MOVE. V igual a V0 mais AT, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, e do ΔS, que é V0t mais AT quadrado sobre 2. As equações que nós vamos usar são essas. Agora eu vou mostrar para vocês os gráficos, tudo bem? O primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é o gráfico do espaço em função do tempo. Toda vez que você pegar movimento, você tem que ficar bem atento as variáveis que estão em cada eixo. Olha que é espaço em função do tempo. O gráfico do espaço em função do tempo, no movimento uniforme, no MU, vocês viram que esse gráfico do espaço em função do tempo, ele dá uma reta.
que pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Para o move, esse gráfico vai dar uma parábola. Pode ser uma parábola assim, ou pode ser uma parábola, espaço em função do tempo, assim. Nós também podemos ter meia parábola, mas vamos partir disso. Toda vez que você pegar o gráfico espaço em função do tempo, eu vou ensinar para vocês uma manha. Você vai fazer a parábola e vai dividir ela no meio. Divide ela no meio. Faz ela tanto com a concavidade para baixo, quanto ela com a concavidade para cima. Concavidade para cima. Assim. Divide ela no meio. Certo? O gráfico sempre começa com retardado, para depois ele ser acelerado. Então, essa primeira parte é retardado e essa outra parte é acelerado. Retardado, acelerado. Retardado, acelerado. Retardado é quando a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Acelerado é quando a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Então, a manha que eu ensino para vocês é fazer uma parábola, divide a primeira parte retardada, a segunda acelerada. A primeira parte retardada, a segunda é acelerada. Agora, para saber se é progressivo ou retrógrado, você vai ter que fazer o seguinte. Lembre, progressivo é quando está indo para frente. Retrógrado é quando está voltando. Então, toda vez que ele estiver subindo, ele vai ser progressivo. Toda vez que ele estiver descendo, ele vai ser retrógrado. Então, aqui está descendo, ele é retrógrado. Aqui está subindo, ele é progressivo. Certo? Então, essa é a manha para a gente fazer. Você faz isso rapidão. Quer ver? Ó? Um exemplo para fazer isso aqui rapidão. Você vai pegar, rapidinho, faz a parábola. Divide essa parábola no meio. Primeira parte, sempre começa com retardado. Depois passa para acelerado. Está descendo, então é retardado e retrógrado. Está subindo, então é acelerado e progressivo. Concavidade para cima. Depois você faz parábola com a concavidade para baixo. Separa ela no meio. Sempre começa por retardado. Depois passa para o acelerado. Está subindo, então é progressivo. Quer dizer que está indo para frente. Está descendo, quer dizer que é retrógrado. Então, retardado e retrógrado. Acelerado e progressivo. Retardado e progressivo. Acelerado e retrógrado. Vai acontecer de uma questão aparecer só isso aqui para vocês, ó. Vamos supor que você pega um gráfico de uma questão e esse gráfico mostra somente isso aqui para vocês. Espaço em função do tempo e o gráfico é isso aqui, ó. Aí ele pede para você, assim na questão, descreva o movimento representado por esse gráfico. Aí é só você fazer isso aqui, ó. Essa manhãzinha. Essa parte parece com essa? Não. Parece com essa? Não. Parece com essa? Não. E com essa daqui? É igualzinha. Repara, ó. Olha só. A ela aqui, ó. Como que é essa parte daqui até aqui? Acelerado e retrógrado. Então, esse gráfico aqui, ele vai ser acelerado e retrógrado. E se aparecesse o gráfico assim, ó? Espaço em função do tempo. Se o gráfico fosse assim, ó.
Olha só como é que está a curva aqui agora. Como que a gente faz para saber? Faz a parabolazinha. Começa com retardado, acelerado. Está descendo, retrógrado. Está subindo, progressivo. Depois faz parábola para baixo. Começa com retardado, depois acelerado. Está subindo, progressivo. Está descendo, retrógrado. Essa parte aqui parece com essa? Não. Com essa, igualzinho. Então essa parte é idêntica a essa parte aqui, ó. Quem que é essa parte? Acelerado e progressivo. O que quer dizer acelerado e progressivo? Quer dizer que ele está indo para frente e está indo cada vez mais rápido. Certinho? Esse então é o gráfico do espaço em função do tempo. E se aparecer para nós um outro tipo de gráfico? Por exemplo, um gráfico da velocidade em função do tempo. Um gráfico da velocidade em função do tempo, nós temos que ter que vai ser uma reta constante. A inclinação dela tem que ser constante. Não pode ser uma reta assim, ó. Velocidade em função do tempo. Não pode ser uma reta assim, porque uma reta assim, a velocidade ela é constante, quer dizer então que seria um movimento uniforme. Ela tem que ser uma reta com a inclinação constante, certo? Então, o gráfico da velocidade em função do tempo pode ser assim. Se estiver subindo, quer dizer que ele está sendo acelerado. Quer dizer que a velocidade é positiva, então ele é progressivo e acelerado. Progressivo porque está indo para frente. Acelerado porque ele está indo para frente cada vez mais rápido. Se você calcular essa área abaixo da curva aqui, ó, essa área vai ser numericamente igual ao ΔS, que é o espaço que ele andou. E se o gráfico fosse assim, ó, velocidade em função do tempo? Se o gráfico fosse uma curva, uma reta assim, a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. É uma reta? É uma reta. A inclinação é constante? É constante. Então, é movimento uniformemente variado. Só que nesse caso a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Então, o movimento ele é retardado. Essa velocidade ela é positiva ou negativa? Tudo que está para cima do eixo do tempo é positivo. Se estivesse para baixo do eixo do tempo, seria negativo. Como está para cima do eixo do tempo, ele é progressivo, velocidade positiva. Se tivesse aqui, ó, para baixo da linha do tempo, a velocidade seria negativa, quer dizer que ele estaria voltando, movimento retrógrado. Retardado porque está diminuindo. Se você calcular essa área abaixo da curva aqui, essa área vai ser numericamente igual ao espaço que ele andou. E esse espaço foi um espaço indo para frente. Se fosse assim, ó, velocidade em função do tempo. Se o gráfico fosse assim, ó, nessa parte, é movimento uniformemente variado? Sim, porque a inclinação está constante. Se a inclinação está constante, essa área abaixo da curva aqui, essa área é numericamente igual ao ΔS, que é a distância que ele andou. Só que pode ver que a velocidade aqui ela é negativa. Quer dizer que ele estava voltando. Então, se você calcular o ΔS, é o ΔS que ele andou voltando. Nesse caso aqui, ó, o ΔS era o que ele andou para frente. Nesse caso aqui é o ΔS que ele andou para trás, voltando. Movimento é acelerado ou retardado, ou progressivo ou retrógrado? Ó, tá voltando, então é retrógrado. A velocidade estava lá no menos 10, digamos. Agora ela está no zero. Do menos 10 para o zero, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. Esquece o sinal. Olha só o número. Sem sinal. 10, 9, 8, 7, 6. O número está diminuindo. Quando o número está diminuindo, quer dizer que ele está freando. Se ele está freando, o movimento ele é
retardado. Para olhar se é acelerado ou retardado, você olha só o número, esquece o sinal. Se o número estiver aumentando com o passar do tempo, é acelerado. Se o número estiver diminuindo com o passar do tempo, ele é retardado. Para saber se é progressivo ou retrógrado, progressivo a velocidade é positiva. Se a velocidade for positiva, quer dizer que está indo para frente. Então, ele é progressivo. Se a velocidade for negativa, quer dizer que está indo para trás. Então, ele é retrógrado. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo tem que ser uma reta com inclinação constante. Não pode ser uma reta constante. A inclinação que tem que ser constante. Não pode ser uma reta horizontal, não. Porque uma reta horizontal quer dizer que a velocidade ela é constante, é um movimento uniforme. Certo? E o gráfico da aceleração? O gráfico da aceleração tem que ser uma reta totalmente horizontal. Para mostrar que é uma reta com aceleração constante. Tipo assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Tipo assim, ó. A aceleração em função do tempo tem que ser um gráfico com aceleração assim. Uma reta paralela ao eixo do tempo, uma reta horizontal. Aí eu sei que a aceleração ela é constante e, nesse caso, positiva. Se ela estivesse aqui embaixo, ela seria constante e negativa. A da aceleração não pode ter inclinação nem para cima nem para baixo. Ela tem que ser uma reta horizontal, certo? Para encerrar a explicação de movimento uniformemente variado, se te pedir a velocidade média no movimento uniformemente variado, você pode falar que é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Ou seja, no move, a velocidade média é a média aritmética entre a velocidade inicial e a velocidade final, certo? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Lourdes Virtual. A gente ama.